Olá! A aula de hoje então é mais uma recapitulação de conceitos básicos envolvidos aí com equipamentos elétricos, tá? Os quais podem ser utilizados aí nas instalações elétricas industriais ou projetos elétricos, enfim. Tá? Então, energia, só recapitulando mesmo. Então, a energia, apesar de não se restringir a isso, a energia pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho ou a capacidade de colocar os objetos em movimento, por exemplo. Né? E a energia aí pode se encontrar de várias formas, né? Por exemplo, energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, elástica, nuclear, energia na forma cinética, energia na forma térmica, energia química, né? Então a menina aqui no escorregador, aqui no momento que ela está aqui no topo do escorregador, ela tem energia potencial gravitacional armazenada no corpo dela, né? E a partir do momento que ela vence a resistência ali, o atrito com a superfície do escorregador, ela começa a transformar essa energia potencial em energia cinética, e parte aí em energia térmica aí com um atrito entre ela e o escorregador. Então a energia, todo mundo sabe, teoricamente não se cria, não se perde, ela apenas se transforma de uma para outra. Tá? A potência já é uma relação, é uma taxa, vamos dizer que envolve a energia e o tempo. Então, em física, potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Então, é uma taxa, né? Quanto de energia eu gasto numa quantidade de tempo. Então, aqui eu tenho duas fotos, né? É o mesmo serviço feito nessas duas fotos, né? Na esquerda aqui tem um homem com uma pá fazendo um buraco e aqui tem um homem com uma retroescavadeira também fazendo um buraco. Teoricamente, o trabalho é o mesmo, os dois vão fazer um buraco, os dois vão conseguir. Só que com certeza a probabilidade desse cara aqui com o trator, com a retroescavadeira, terminar esse serviço mais rápido, esse trabalho de fazer um buraco, a probabilidade é bem maior. Por quê? Porque a retroescavadeira consegue consumir energia de uma forma mais rápida comparada com esse cara. Então ele vai despender aqui o motor, a potência do motor, enfim, vai fazer um buraco. Esse cara também vai conseguir, só que ele vai levar mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então potência relaciona a energia pelo tempo. É a capacidade de despender energia por unidade de tempo. Já para a área elétrica, a potência elétrica aí pode se dizer aí que a potência instantânea desenvolvida por um dispositivo de dois terminais é o produto da diferença de potencial, a tensão elétrica, entre os terminais e a corrente que passa por através desse dispositivo. Ela também pode ser definida como o trabalho realizado pela corrente elétrica em um determinado intervalo de tempo. Tá? Também só para recapitular quais os tipos de cargas que a gente pode encontrar em nosso sistema elétrico, resume-se praticamente esses quatro carinhas aqui. Cargas resistivas, cargas indutivas, cargas capacitivas e cargas não lineares. Né? Cargas resistivas são aquelas então que somente pega a energia elétrica da rede e transforma em calor. Não existe o acúmulo de energia nessa transformação. Ferro de passar roupa, fornos elétricos, secadores de cabelos, chuveiros elétricos convencionais, ferro de solda, fornos resistivos industriais, enfim. Tudo aquilo que somente transforma a energia elétrica em energia térmica. Tá? Uma característica de uma carga resistiva é que, se nós formos analisar a corrente e a tensão sobre esse componente, eles sempre vão estar em fase, ou seja, a corrente vai atingir o ponto máximo quando a tensão está no ponto máximo, vai alcançar o mínimo quando a corrente ou a tensão estiver no mínimo. Então, elas sempre vão estar uma acompanhando a outra em fase, ou seja, uma a outra não vai chegar antes que a outra num determinado tempo. Cargas resistivas ômicas, então quando ela é considerada ômica, é aquela carga que respeita a lei de Ohm, ou seja, que tem essa relação aqui que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Quem percebeu essa relação aí foi George Simon Ohm, físico matemático alemão. Ele descobriu essa proporcionalidade entre a diferença de potencial aplicada em um condutor e a corrente elétrica resultante. Então, se essa proporcionalidade se mantém constante, a gente considera ela como uma carga resistiva do tipo ômica. Tá? Outro tipo de carga que a gente pode encontrar são as cargas indutivas. Tá? Então, são aquelas cargas que apresentam de alguma forma enrolamentos de fios condutores isolados entre si,
formando bobinas capazes de armazenar energia em forma de campo magnético. Por exemplo, transformadores, motores de indução, alto-falantes, essas campainhas eletromecânicas, eletroímãs, enfim. De alguma forma, na construção desses equipamentos existe uma bobina, ou seja, um fio enrolado, tá? Que tem a função em gerar um campo magnético justamente para criar algum trabalho. Nesse caso aqui é gerado um campo eletromagnético para induzir numa outra bobina de saída, né? E fazer a diferença entre ou só isolar eletromagnético, ou diminuir a tensão, ou aumentar a tensão, enfim. No motor de indução, o campo eletromagnético é criado para, né, fazer o eixo do motor girar. No alto-falante, haver esse deslocamento linear do cone, né, para criar ondas sonoras. Aqui para criar um campo eletromagnético para atrair esse martelo e bater no sino. E aqui nesse eletroímã justamente para atrair uma trava, né, que a hora que ela está energizada, ela atrai a contraparte dela. Característica de uma carga indutiva é que a corrente, né, vai estar atrasada em relação à tensão elétrica. Então, no momento que eu ligo, a tensão elétrica vai chegar no ponto máximo antes que a corrente. Né? Se ela for puramente indutiva, aí ela vai estar atrasada em 90 graus. Cargas capacitivas são aquelas cargas que apresentam de alguma forma placas isoladas entre si por um material dielétrico, um material isolante, nas quais as cargas elétricas são armazenadas e a energia é conservada em forma de um campo elétrico. Então, cargas capacitivas, capacitores usados em eletrônica, bancos de capacitores para correção de fator de potência na indústria, por exemplo, linhas de transmissões que, né, por serem muito longas, podem apresentar o comportamento de uma carga capacitiva. Então, a característica da corrente e a tensão numa carga capacitiva é que a corrente está adiantada em relação à tensão elétrica. Então, no momento que eu ligo, vamos pegar esse ponto aqui, a hora que eu ligo o meu equipamento, a corrente vai chegar, né, no ponto máximo antes que a minha tensão alcance, né, o ponto máximo. Então, aqui numa carga capacitiva, a corrente, está adiantada em relação à tensão elétrica, ou atrasada em 90 graus, a tensão 90 graus. Tá? E por último, as cargas não lineares. As cargas não lineares é entendido aquelas que de alguma forma deformam a minha onda senoidal, que é entregue lá pela concessionária. Então eu tenho uma rede lá de 220, se eu puser lá um osciloscópio, eu vou verificar uma onda senoidal, né? Justamente lá por causa da minha geração, meu gerador está girando, enfim, ela responde a uma tensão senoidal que varia no tempo. Tá? E esses equipamentos normalmente têm a capacidade ou de alguma forma modifica essa onda para atingir um certo objetivo. Fontes chaveadas, né? Eu retifico aquela minha onda de entrada, né? Aumento a frequência dela para compactar minha fonte e alcançar maior potência com um equipamento de menor volume. Tá? Inversores de frequência, né? Para eu controlar cargas, motores, por exemplo, de indução, eu tenho o mesmo aspecto. Chuveiros eletrônicos, né? Aqueles que apresentam uma regulagem eletrônica para controlar a tensão que é enviada lá para a minha resistência, né? De certa forma, ele também quebram, né? Modificam a minha onda senoidal. Então, esse aqui, por exemplo, é a onda de saída do meu equipamento, né? Se eu comparar com a minha senoide de entrada, a gente vai perceber que ela está totalmente distorcida. Tá? Então essa aula aqui é só para relembrar alguns conceitos, tá, dos equipamentos que a gente vai estar, né, acoplando aí no nosso projeto de projetos elétricos, tá certo? Agradeço a atenção, até a próxima aula.